Beleza, galera? Hoje é dia 2 de novembro de 2018 e eu confesso que eu não vejo a hora de chegar logo 2019 porque a política tá pegando fogo e um dos responsáveis por isso é o novo governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Por quê? Porque ele falou que vai treinar um grupo de policiais para abater criminosos que portem fuzis nas comunidades cariocas. Aí a nossa grande mídia já está sassaricando, já está toda sentida já por essas declarações que ele deu lá no Hora 1 da Globo News. Porque ele falou o seguinte, o simples, o óbvio. Se o criminoso está lá andando na comunidade ostentando um fuzil na mão, ele é um risco iminente para a sociedade e por isso ele deve ser abatido. Pronto, acabou, fim. Mas daí já aparece direitos humanos, já aparece organizações internacionais falando que isso é um extermínio, que isso é não sei o quê. Até a repórter lá na ocasião, ela fala, mas se tem um criminoso de costas portando um fuzil, tal. Gostei da atitude dele, ele fez o seguinte, ele perguntou, tá com fuzil? Tá. Risco iminente, abate. Pronto, acabou. Você vê como que muda o discurso quando você tem um ex-militar atuando, ou que é o caso do governador, ele é oficial da reserva da Marinha. Então você já vê que a pessoa já é mais fácil de observar a realidade e tomar decisões que estão de acordo com a realidade, não de acordo com os discursos de esquerdistas por aí, esse povo hipócrita. Tão hipócrita que são contra a revogação do Estatuto do Desarmamento por dizerem que vai ser um risco iminente a arma de fogo na mão da população de bem, mas não dizem o mesmo para criminosos que ostentam armas dos mais poderosos calibres aí. Para eles, o criminoso andando com uma arma de fogo, se estiver de costas, como a repórter diz, não é um risco. Mas o cidadão de bem ter uma arma de fogo dentro da sua casa é um risco. Você vê como que eles estão desassociados totalmente da realidade. E qual que é a realidade? Simples e tranquila de você perceber para quem tem mais de 2 neurônios aí na cabeça. É que as facções criminosas já dominam o Rio há muito tempo, a população de bem lá é refém desses criminosos e que o criminoso com um fuzil na mão é um risco para a sociedade. Pronto, simples. 3 coisinhas simples de você perceber. E como que vai funcionar essa estratégia do governador aí, que eu espero que ele consiga implementar? A intenção é selecionar policiais dos grupos de elite, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar lá no Rio de Janeiro, e treinar esse pessoal para tiros. Mas só que é um tiro meio diferente, eu vou explicar um pouco mais pra frente. Ele difere um pouco daquela figura do sniper que a gente está acostumado a ver em filmes, de atiradores de elite, no caso. Que esses são mais utilizados quando você tem aquela situação do refém. Então imagina aí o refém, o criminoso ali atrás, e aí o sniper vai lá e vai fazer o tiro de comprometimento, como é conhecido. É uma coisa um pouco diferente. Para esses policiais aí que vão ser os atiradores designados, a coisa muda, porque os criminosos não estarão com o refém. Eles vão estar portando fuzis, provavelmente atirando na aeronave, se for o caso, ou mirando lá nos policiais que estão entrando ali por baixo, e esses policiais farão esse auxílio para quem está entrando por terra e tudo mais, porque são tiros que vão ser efetuados a princípio de helicópteros ou de embarcações. E é um tiro muito diferente, porque você dá um tiro num local que você está se movimentando, por exemplo, o helicóptero, muda muito, muda a precisão do tiro. Então, o importante nesses casos aí não é o local que você vai atirar no criminoso. O importante é você abatê-lo, não importa onde pegar o tiro. Porque se você dá um tiro de fuzil na perna do cara, com certeza o cara não vai conseguir fazer mais nada. Então isso é importante. Já é um pouco diferente do sniper. Ele não pode atirar na perna do cara, porque se ele atirar na perna do cara, o cara mesmo assim pode atirar no refém. A ideia qual que é? Ele atirar num local em que vai inabilitar na hora o elemento. Geralmente nessa região do front aqui, ó. Se o tiro pegar aqui, nem no reflexo o cara vai conseguir atirar no refém. Então, por isso que ele é um pouco diferente da situação dos atiradores de elite, dos snipers. Esse novo grupo que o governador pretende criar. É um grupo que mais se assemelha com a função de caçadores que nas Forças Armadas existem, inclusive integram os batalhões de operações especiais e as forças especiais das Forças Armadas. Inclusive, se você tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui na descrição do Centro de Instruções de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Você vai ver lá alguns estágios e cursos que tem lá, por exemplo, curso de operações de comandos, curso de forças especiais, curso de mergulhador de combate, curso de caçador, e a função desse caçador é justamente abater alvos específicos e estratégicos para a operação. Então, se você tem lá policiais militares tentando entrar por solo na favela, criminosos lá em cima, abatendo eles lá de cima para baixo, a posição de tiro dos criminosos está muito melhor lá de cima. Então, vindo esses atiradores aí
por exemplo, de helicóptero e conseguindo abater esses criminosos, fica mais fácil para os policiais que estão em terra subir. Então essa é a função do caçador, atingir alvos específicos e estratégicos. E aí muito me espanta esses especialistas em segurança dizendo que o cara com um fuzil na mão não é um risco iminente. Ele desconhece que o alcance útil de um fuzil que seja, ou de uma munição de um fuzil que seja mais comum no Rio de Janeiro, que é o 762, o calibre, o alcance útil, ou seja, que você tem uma precisão razoável, é de 600 metros de distância. 600 metros, é muita coisa. E falar que não é um risco iminente, aí o cara tá de brincadeira. Mesmo porque os caras dão tiro pra cima e pra todo lado, os caras atiram em quem ele quiser, então é um risco iminente, sim, e deve ser abatido, sim! E aí a reportagem tenta passar para a população que está assistindo, que desconhece de operações policiais e desconhece da lei, que o governador vai atingir contra a legislação, porque isso não é previsto em lugar nenhum. E aí ele rebate ele dizendo o seguinte, ele falou assim, não, a legislação ela deve ser interpretada. Lógico que na lei não vai falar que você pode entrar na favela e abater o inimigo, mas com as situações previstas na lei, que são situações não reais, são situações para serem aplicadas à vida real, você interpreta. E a interpretação que ele fez, eu concordo fielmente, porque o artigo 25 do Código Penal ele vai tratar da legítima defesa. E a legítima defesa vai dizer o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Percebam, a reportagem quer dizer que abater os inimigos ou os criminosos dessa maneira é não usar dos meios moderados. Mas espera aí, basta você comparar a situação real com o texto da lei, você vai ver que encaixa como uma luva. Vamos lá ler de novo. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente... moderadamente pressupõe equilíbrio de força. Se você tem alguém com um fuzil, um armamento antiaéreo, é moderadamente utilizar também uma bazuca contra esse cara. É equilíbrio de força. Lógico que a força estatal ela tem que ter um predomínio, tem que ter uma força, uma violência maior, porque senão ela vai ser repelida, vai ser o contrário. Então vamos lá. Usar moderadamente, é moderado. Fuzil contra fuzil é moderado. Dos meios necessários. Tem outro meio? Se o cara tá te dando um tiro de fuzil que te alcança a 600 metros, tem outro meio de você repelir essa injusta agressão? Não tem. Então, meios necessários estão sendo utilizados. Repele injusta agressão. Claro que é injusta agressão você atirar num policial que está entrando numa comunidade, numa favela. Então, está dentro da lei, continua dentro da lei. A injusta agressão atual ou iminente. Atual é aquela que está acontecendo ali na hora. Iminente é aquela que está prestes a ocorrer. Se você está com um fuzil na mão, meu camarada, não é para enfeite, é para usar. E se você pretende usar, você está colocando o risco de todo mundo que está à sua volta em risco. Não só as pessoas que estão à sua volta, mas as pessoas que moram por ali. Então, mais uma vez, está dentro da lei. Perigo atual ou iminente. A direito seu ou de outrem. Então, se o policial está sendo alvejado, ele está defendendo o próprio direito dele. Se outra pessoa está correndo risco, ele está defendendo o risco dessa outra pessoa. Acabou! Está totalmente dentro da lei, não tem nem o que discutir. Mas daí, como a gente está no Brasil, né, vem os especialistas. E o primeiro é o representante da seccional da OAB do Rio de Janeiro, que vai dizer o seguinte: não existe amparo na legislação vigente que não prevê a execução, já que a atuação deve ser de forma moderada. Foi o que eu tinha falado anteriormente a respeito da moderação. Depois, um outro jurista aí, né, Fernando Castelo Branco, que é professor da PUC, ele vai dizer o seguinte: isso, além de uma aberração jurídica, é uma execução sumária, e na legislação não tem pena de morte, e ainda que tivesse, seria preciso que o responsável fosse submetido a processo legal. É o mesmo que dizer que o policial não pode atirar num criminoso que está atirando contra ele, porque isso é uma execução sumária, para você ver o nível da intelectualidade brasileira. Para concluir, eu achei excelente a iniciativa do governador, eu acho que falta políticos com pulso firme para pelo menos dizer a verdade e o que realmente deve ser feito. Eu espero realmente que ele tenha capacidade de implementar essas ações e você tem que perceber e lembrar o seguinte, que o criminoso que está lá no Rio de Janeiro, lá nas favelas, ele tem dois objetivos: poder e dinheiro. Se você acaba com isso, ele vai ter que repensar a sua vida. Ele vai pensar o seguinte: pô, se eu sair com um fuzil aqui ostentando, eu posso tomar um tiro a qualquer momento, não sei lá da onde. Então é melhor eu repensar minha vida. Vou buscar um outro tipo de serviço, vou buscar um outro tipo de trabalho, vou tentar sobreviver de alguma forma. E é isso que tem que acontecer. Eu já falo aqui há milhões de vídeos anteriores.
que enquanto o crime compensar, a pessoa vai continuar naquele caminho. Ele só vai parar e mudar de caminho quando aquilo não compensa mais. É igual um empregado qualquer. Enquanto está compensando ele trabalhar em determinado local, ele vai ficando. A partir do momento que aquilo ali se torna insustentável, ele procura outro e vai mudando. O criminoso é a mesma coisa. Lembrando que situações excepcionais exigem respostas excepcionais. E o Rio de Janeiro não é de hoje que vive numa situação excepcional e pede, implora por uma ação excepcional. E mais excepcional ainda é esses intelectuais que a gente tem no Brasil aí, tanto juristas, quanto representantes da OAB, quanto jornalistas, quanto especialistas em segurança, que invertem totalmente a noção das coisas. E aí tratam o criminoso como o bonzinho e o policial como o malzinho, e a população no meio dessa briga ideológica aí fica no meio do confronto, sem poder nem utilizar uma arma para se defender, e fica aí ainda sendo usada de capacho e se lascando para todo lado com índices de violência altíssima. E ainda tendo gente que defende os criminosos. E como o assunto hoje foi relacionado à arma de fogo e afins, antes de sair do vídeo, não esqueça! Pega o embalo também e me siga nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, Augusto Almeida 123. Forte abraço!